Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema aqui para a palavra do dia, dizendo: o príncipe vira sapo. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28, vou ler do versículo 13 ao 19. Dizem assim: Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim, cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Hoje é 4 de outubro de 2022. Deus, Tu és maravilhoso, Tu és o Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador. E é no nome de Jesus que estou aqui. Estou orando por essa pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, a minha família, a minha vida. Nós precisamos muito do Senhor. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse título para a palavra do dia, dizendo: o príncipe vira sapo. Pois é, e aqui, ó, sapo, que era um príncipe, né, virou esse sapo. O versículo, claro que é de uma forma figurada, né, que a gente está falando aqui, mas aqui tem um versículo, deixa eu ver do que eu li aqui, um versículo de número, fala da beleza, né? Deixa eu ver aqui, acabei de ler, gente. Versículo 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Então era um verdadeiro príncipe mesmo, né? Mas virou sapo. Então todos nós conhecemos aquele dito popular, né? Exatamente fala sobre isso. O príncipe que vira sapo. Era uma pessoa que era tão boa de caráter, né? Perfeita. De repente mudou para pior. Na verdade, esse príncipe aqui do texto que estou falando hoje, né, não virou um sapo, nem virou uma serpente, nem bicho nenhum, mas se transformou num monstro espiritual. Diga-se de passagem, né, por uma decisão sua. Eu sempre digo, o diabo, ele é diabo porque ele mesmo decidiu. Deus não fez o diabo, Deus fez um querubim ungido. Então a decisão foi pessoal dele.
Foi uma decisão particular. Esse texto aqui, né, a exegese dele fala sobre a sentença que Deus está fazendo aqui em relação ao rei de Tiro. Mas a gente sabe que a profundidade desse texto, o mistério desse texto fala exatamente sobre o diabo. O que ele era antes, a sua identidade, como Deus o formou, que era exatamente o querubim ungido, que andava, né, ali entre as pedras afogueadas, né, mas se transformou no diabo, como já disse agora há pouco, por sua própria escolha, tá? Eu tenho algumas experiências, gente, experiências pessoais, inclusive com esse príncipe aqui, que se personificou para mim em várias ocasiões, em diversas coisas, em animais, em pessoas. Eu conseguia identificá-lo, também até ver que ele estava se comunicando comigo através de objetos, de quadros na parede, através de uma imagem, em uma estampa, em uma camiseta. Então, esse ser aqui, que antes era um príncipe e virou sapo, ele tem essa capacidade de se transformar não só num sapo, bicho mesmo, animal, né? Mas também se transformar em qualquer outra coisa ou se apresentar, né? Através de qualquer outra coisa. Eu quero dizer para você, antes que você, a senhora e o senhor, não é, pense que esse ex-príncipe, que agora é um monstro espiritual, esse ser aqui, seja um coitadinho. Claro que você não está pensando isso. Eu falo no sentido de você, a senhora, o senhor e eu também querer subestimarmos esse ser aqui. Devemos entender que ele é muito perigoso. Ele é terrível. Ele é covarde. Ele é atroz, não tem piedade de ninguém, tá? Então devemos vigiar, estar sempre do lado de Jesus, porque só se vence esse aqui, ex-príncipe, que se transforma não só no sapo, mas em muitas coisas, só se vence ele se tiver exatamente com Jesus. E como é que a gente está com Jesus? Fazendo a vontade de Deus, a vontade do Pai, né? Então, apesar de perder a beleza do principado, esse bicho aqui, esse monstro espiritual, não pense que ele se apresenta com rabo e chifres, não, tá? Ele se apresenta, acabei de falar agora há pouco, e para mim, por exemplo, se personificou de diversas formas, inclusive com uma pessoa do sexo feminino, muito bela, não só por fora, mas por dentro. Mas eu percebi, né, em tempo hábil, que aquilo era uma apresentação dele, né, personificada, para que eu entendesse, né, que precisava interagir com aquela pessoa, mas na verdade quem estava por trás de tudo aquilo era exatamente ele. Então aqui a gente vê a sentença dele, não é? Esse texto por si só já fala tudo sobre ele, né? O que Deus realmente tomou como providência, né? Estava aqui no Monte Santo de Deus, estava no céu. Dizem alguns historiadores ou alguns comentaristas, teólogos, que o diabo, antes de ser diabo, né, o querubim ungido, ele era tão assim perfeito, como diz o texto aqui, perfeito eras, né, em teus caminhos, mas ele era tão perfeito que era como se fosse o maestro do céu, né? Ele regia o coro celestial, e quando ele se movimentava, né, ele gesticulava, para onde ele movimentava-se, o seu movimento
exalava um cheiro, um perfume tão agradável que transformava-se em melodia, em música, né? É muito profundo. Eu não tenho tempo para falar detalhes sobre esse texto bíblico que eu li aqui, mas eu recomendo você, a senhora o Senhor, a se dedicar um pouquinho para ler, né, esses versículos aqui do capítulo 28 do livro de Ezequiel. Então é essa a palavra do dia hoje, o príncipe que vira sapo ou que virou um sapo, né? Cuidado, ele está por aí, tá? Devemos estar sempre vigilantes. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Jessé.